Uma chuva fina envolvia a cidade de São Paulo, fazendo as ruas brilharem sob a iluminação artificial. Patrícia Abravanel ajustou seu sobretudo ao deixar o evento de caridade. O ambiente elegante, cheio de convidados bem vestidos e discursos comoventes, já parecia distante enquanto ela caminhava apressadamente em direção ao seu automóvel. A brisa gelada da madrugada trazia desconforto, mas algo a fez diminuir o ritmo. Do outro lado da avenida, debaixo da cobertura de uma loja fechada, um senhor de cabelos esbranquiçados se comprimia contra a parede. Diferente dos outros moradores de rua, ele não erguia um recipiente pedindo moedas, não murmurava frases incoerentes, simplesmente segurava algo pequeno entre seus dedos trêmulos, uma fotografia desbotada pelo passar dos anos. Por um momento, Patrícia Abravanel pensou em continuar seu caminho. Ver pessoas em situação de rua era comum na metrópole, mas havia algo naquele homem que a intrigou. Um detalhe quase imperceptível. O modo como seu olhar parecia perdido, fixado em um ponto invisível, como se estivesse mentalmente em um lugar muito distante. Ela vacilou. Quantas vezes já tinha presenciado cenas semelhantes? Quantas histórias parecidas existiam em cada esquina, mas então, como se percebesse que estava sendo observado, o homem levantou a cabeça. E naquele breve instante, Patrícia Abravanel sentiu algo apertar seu coração, sofrimento. Uma tristeza tão intensa que parecia mais importante que o frio, maior que a própria cidade ao seu redor. Sem muito ponderar, ela atravessou a rua. O som do seu sapato de salto ecoava no pavimento úmido e cada passo fazia seu coração bater mais forte. Ele notou sua aproximação, mas não demonstrou reação. Apenas abaixou o olhar novamente, segurando ainda mais firmemente a fotografia contra o peito. "Boa noite, senhor. Precisa de alguma ajuda?" O silêncio foi sua resposta. Ele não solicitou nada. Não estendeu a mão. Mas o jeito como inspirou profundamente, como se tentasse conter algo dentro de si, mostrou que talvez necessitasse mais do que imaginava. Patrícia Abravanel observou ao redor. A cidade seguia indiferente. Os veículos passavam sem se importar. As luzes piscavam nos painéis vazios. Mas naquele espaço escuro da calçada, uma parte de história estava prestes a ser revelada. E ela ainda não sabia. Mas aquela noite fria transformaria sua vida para sempre. A precipitação intensificou, convertendo os pingos esparsos em um ruído constante no asfalto. Patrícia Abravanel se inclinou levemente para visualizar melhor o rosto do homem à sua frente. Ele permanecia estático, o olhar baixo, como se sua presença fosse insignificante. Mas não era bem isso. Era como se ele tivesse se habituado a ser imperceptível. A fotografia que ele mantinha entre os dedos enrugados parecia delicada, como se qualquer contato mais intenso pudesse destruí-la. O papel amarelado revelava o tempo que já havia transcorrido, mas a imagem, mesmo deteriorada, ainda conservava traços identificáveis. Uma mulher de sorriso gentil, trajando branco, uma recordação de uma época que não retornaria. Patrícia Abravanel sentiu um nó na garganta. Quantas vezes um objeto tão diminuto carregava um peso tão significativo? Quantas narrativas estavam contidas naquela fotografia? Quem é ela? Sua voz saiu mais baixa do que esperava, quase um murmúrio. O homem respirou profundamente, como se estivesse despertando de um longo sono. Seu olhar finalmente encontrou o dela. Havia algo ali. Uma mistura de surpresa e um pedido silencioso para que ela não insistisse. Mas ao invés de afastá-la, isso apenas fortaleceu sua vontade de ficar. O silêncio dele não era o de quem não desejava conversar. Era o de quem não sabia se ainda valia a pena recordar. A rua ao redor prosseguia sua rotina indiferente. Carros velozes, pessoas protegidas sob guarda-chuvas, luzes de semáforo piscando. Mas ali, naquele espaço pequeno e úmido sob a cobertura, existia um universo que o tempo esqueceu. Ela era a minha vida. Ele sussurrou quase sem voz, com um sorriso exausto que expressava mais saudade do que felicidade. E foi então que Patrícia Abravanel percebeu. Aquela não era apenas uma fotografia, era uma promessa, um amor que de alguma forma ainda resistia ao tempo, à chuva e ao esquecimento. Mas havia algo mais, algo que ele ainda não tinha revelado, e ela sentiu, no fundo do peito, que precisava escutar. O silêncio entre eles perdurou mais do que Patrícia Abravanel esperava.
O homem parecia avaliar as palavras antes de pronunciá-las, como se cada uma delas transportasse um fragmento de algo que ele não queria reviver. Mas então, seus dedos enrugados deslizaram suavemente sobre a imagem na fotografia, e seus lábios tremeram antes de formar a primeira sílaba. Luísa. O nome surgiu em um fio de voz, quase um sussurro, mas carregado de uma dor que atravessava as décadas. Patrícia Abravanel manteve-se atenta, sem interromper. Sabia que quando alguém contém tanto tempo um sofrimento, as palavras precisam emergir no próprio ritmo. Roberto enfim ergueu os olhos. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela vida árdua, revelava algo além do cansaço. Revelava saudade. Uma saudade profunda, daquelas que nunca desaparecem, apenas se tornam parte de quem somos. Ela era minha esposa, minha parceira, minha força. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção. Mas eu a perdi, não como a gente perde um objeto, não como quem esquece algo e pode recuperar depois. Eu a perdi de um modo que nunca mais consegui me encontrar novamente. A voz dele oscilou, e Patrícia Abravanel sentiu um nó na garganta. O vento frio parecia dançar entre os dois, como se transportasse a própria ausência de Luísa no ar. Depois que ela partiu, ele continuou, apertando ainda mais a fotografia. Eu tentei seguir adiante. Tentei. Mas cada coisa que eu fazia, cada rua por onde passava, cada canto da casa, tudo tinha ela. Tudo era um lembrete de que eu nunca mais escutaria sua voz. Roberto fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, havia um brilho diferente ali. Algo entre culpa e esperança. Mas Luísa não foi a única coisa que perdi. Ele desviou o olhar, fitando o chão molhado. Meu filho. Gabriel. Ele ainda estava lá, mas eu não soube como mantê-lo próximo. E naquele momento, Patrícia Abravanel soube que aquela história era muito maior do que apenas um amor perdido. Havia mais. Muito mais. Roberto passou a mão no rosto como se quisesse apagar o tempo. Mas tempo não se apaga. Ele marca, molda e às vezes pesa mais do que qualquer dor física. Eu tentei ser forte para o meu filho. Sua voz era baixa, quase abafada pelo barulho da chuva. Mas como a gente se mantém em pé quando o solo desaparece? Como se segue adiante quando tudo o que você era se desfaz? Patrícia Abravanel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquelas palavras tinham um peso que não podia ser calculado. Ela conhecia narrativas de superação. Já tinha presenciado muitas batalhas sendo vencidas. Mas havia algo distinto na maneira como Roberto falava. Ele não queria se apresentar como vítima, não procurava compaixão. No início eu lutei, ele prosseguiu, encarando o asfalto brilhante. Mantive nosso lar, nossa pequena loja, mas as dívidas cresceram como um monstro que me devorava dia após dia. Os olhos dele ficaram úmidos, mas ele não chorou. Talvez já tivesse derramado todas as lágrimas que tinha dentro de si. As pessoas dizem que ninguém desaparece de uma hora para outra, mas é mentira. Eu desapareci, não porque quis, mas porque o mundo me engoliu. O banco tomou a casa. Os credores levaram tudo. E quando percebi, eu era apenas uma sombra andando pela cidade, um nome que ninguém mais chamava. O vento frio cortava a noite, mas Patrícia Abravanel sentia outro tipo de frio, o frio de imaginar um pai se desfazendo, pouco a pouco, até não restar nada além de uma sombra de quem ele foi um dia. O pior. A voz dele quebrou um pouco. O pior foi que, quando percebi que estava perdendo meu filho, já era tarde demais. Roberto respirou fundo. Ele era só um menino. E viu o pai dele desmoronar. Uma criança não deveria carregar isso. Mas eu falhei. O silêncio caiu entre eles como um peso invisível. E, de repente, Patrícia Abravanel compreendeu algo que Roberto talvez nunca tivesse expresso em voz alta. Ele não temia apenas a solidão. Ele temia que, depois de tanto tempo, Gabriel tivesse aprendido a viver sem ele. Patrícia Abravanel sentiu um nó no peito. As palavras de Roberto ainda ecoavam em sua mente, pesadas como as gotas de chuva que escorriam pela cidade. Um pai que perdeu tudo, um filho que talvez nunca tenha compreendido sua ausência. Quantas histórias como aquelas se perdiam no tempo? Ela observou Roberto mais uma vez. A forma como ele segurava a foto, a maneira como seus dedos trêmulos contornavam o rosto da mulher na imagem. Não era apenas saudade, era culpa.
uma dor antiga que já não se manifestava em soluços ou lágrimas, mas que se marcava em cada linha de seu rosto, exausto. E então, sem refletir muito, Patrícia Abravanel tomou uma decisão. Eu vou te ajudar. Roberto piscou, como se não tivesse compreendido. Sua boca se abriu levemente, mas ele não disse nada. Talvez porque já tivesse ouvido promessas demais na vida. Ou talvez porque, depois de tanto tempo, ele tivesse esquecido como era acreditar. Mas Patrícia Abravanel não recuou. Você não pode passar o resto da vida carregando esse peso, não pode continuar vagando pelas ruas, esperando que o tempo resolva o que só você pode enfrentar. O homem soltou uma risada fraca sem humor. O tempo já resolveu, menina. O tempo me apagou. Então vamos trazer você de volta. Roberto a encarou desconfiado, mas pela primeira vez naquela noite, Patrícia Abravanel viu algo diferente em seu olhar. Algo que não era só dor, algo que parecia muito com esperança. E foi assim que, naquela noite fria e chuvosa, Patrícia Abravanel fez uma promessa que mudaria tudo. Uma promessa que nem ela sabia o quanto estava prestes a transformar sua própria vida. Roberto permaneceu em silêncio por um longo período. Talvez estivesse tentando entender se Patrícia Abravanel realmente falava a sério, ou se era apenas mais uma promessa vazia, como tantas que já escutara ao longo dos anos. Mas ela não recuou. Me diga tudo o que lembra sobre seu filho. O nome completo. Onde vocês moravam. Qualquer detalhe que possa nos auxiliar. Ele passou a mão pelo rosto pensativo. Era estranho ser ouvido depois de tanto tempo. Estranho e, ao mesmo tempo, assustador. Como se ao pronunciar aquelas informações em voz alta, algo que ele mantinha guardado a 7 chaves finalmente fosse se tornar real. O nome dele é Gabriel. Gabriel Oliveira. A voz saiu embargada, como se dizer aquele nome fosse um desafio. Quando me afastei, ele tinha apenas 9 anos. Ainda era um garoto. Um garoto que me olhava sem compreender por que o pai dele não conseguia mais segurar sua mão. Patrícia Abravanel sentiu um aperto no peito. Imaginou aquele menino crescendo sem respostas, sem um abraço de despedida, sem saber se um dia reencontraria o pai. Alguma última lembrança? Algo que ele dizia muito? Um apelido? Roberto fechou os olhos por um instante, como se extraísse da memória um fio já desbotado pelo tempo. Ele gostava de desenhar, passava horas com um lápis na mão, criando histórias no papel. Dizia que queria ser arquiteto. Um sorriso nostálgico surgiu em seu rosto. E eu? Eu sempre prometia que um dia construiríamos uma casa juntos. Uma casa só nossa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia Abravanel sabia que Roberto revivia aquele momento dentro de si e, por mais que quisesse apressá-lo, respeitou seu tempo. Eu nunca pude cumprir essa promessa. Ele abaixou a cabeça. E, pelo jeito, também não cumpria a promessa de nunca abandoná-lo. Patrícia Abravanel sentiu a garganta apertar, mas se Roberto achava que era tarde demais, ele estava prestes a descobrir que a vida às vezes gosta de surpreender. O nome Gabriel Oliveira ecoava na mente de Patrícia Abravanel, enquanto ela segurava o celular com força. A noite já havia dado lugar à madrugada, mas ela não conseguia ignorar a sensação de que aquela história ainda não tinha terminado. Não podia simplesmente voltar para casa, deitar-se em sua cama confortável e esquecer Roberto e a promessa que havia feito. Roberto estava sentado no banco do passageiro, com os ombros curvados e os olhos fixos na estrada molhada. Desde que entrou no carro, quase não falou. Talvez por receio de acreditar, talvez por medo de se decepcionar outra vez. Patrícia Abravanel digitava, fazia ligações, acionava contatos. A busca não era simples. Havia muitos Gabriel Oliveira espalhados pelo país, mas ela sabia que não era impossível. Pessoas sumiam todos os dias, mas algumas delas queriam ser encontradas. E então, depois de horas investigando pistas, um nome apareceu na tela: Gabriel Oliveira, arquiteto. Uma empresa própria, São Paulo. O coração de Patrícia Abravanel acelerou. Roberto, acho que encontrei seu filho. Ele levantou os olhos devagar, como se não quisesse acreditar, como se aquela possibilidade fosse um castelo de areia prestes a desmoronar. O quê? A voz dele veio rouca, fraca. Patrícia Abravanel virou o celular na direção dele, mostrando a tela. A foto de um homem bem vestido, de olhar sério e mãos firmes sobre uma prancheta. Gabriel. Não havia mais dúvidas.
Roberto arregalou os olhos, levou a mão ao rosto como se tentasse conter uma avalanche de emoções que lhe tomava o peito, mas o que ele disse em seguida fez Patrícia Abravanel prender a respiração. Mas se ele está aqui, se sempre esteve, por que nunca me procurou? Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Algo naquela pergunta parecia errado, e a resposta ainda estava por vir. Roberto mal piscava. Seus olhos estavam fixos naquela tela, naquela imagem do homem que um dia ele embalara nos braços. O menino que gostava de desenhar, que sonhava em construir uma casa para os dois, agora era um arquiteto, um homem feito, de olhar sério e postura firme. Mas havia algo que não fazia sentido. Ele nunca me procurou, Roberto repetiu, mais para si mesmo do que para Patrícia Abravanel. A voz saía embargada, carregada de um espanto doloroso. Eu achei que ele teria me esquecido. Patrícia Abravanel hesitou. Como dizer que a verdade era ainda mais surpreendente do que ele imaginava? Ela respirou fundo antes de revelar. Roberto, não foi ele quem te esqueceu. Ele te procurou, durante anos. O homem se virou para ela devagar, os olhos arregalados como se tivesse ouvido errado. O quê? Ele nunca desistiu de você. Sempre te procurou. Patrícia Abravanel segurou firme o celular, tentando conter a emoção. Mas por algum motivo, por algum erro, ele acreditava que você estava morto. O impacto daquelas palavras foi avassalador. Roberto cambaleou ligeiramente no banco, como se o solo tivesse desaparecido sob seus pés. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. E então, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado. Meu Deus! A realidade demorou a ser assimilada. Todos aqueles anos vagando pelas ruas, acreditando estar esquecido. E ao mesmo tempo um filho procurando pelo pai que julgava perdido para sempre. Patrícia Abravanel sentiu um arrepio na espinha. Tudo isso precisava ter um desfecho que aconteceria diante de milhares de pessoas. E assim, sem que o Roberto soubesse, Patrícia Abravanel começou a preparar um reencontro que o Brasil inteiro testemunharia. O estúdio estava em silêncio, um silêncio diferente. Não era o silêncio comum de quando as luzes se acendem antes da gravação. Era um silêncio carregado de expectativa, de emoção contida, de algo grandioso prestes a acontecer. Roberto estava sentado no centro do palco. Vestira a melhor roupa que Patrícia Abravanel conseguira para ele. Mas o que mais chamava a atenção não era a vestimenta nova, era o olhar. Havia algo ali que não existia na primeira noite em que ela o encontrou. Uma mistura de nervosismo e esperança, uma centelha do homem que ele já fora um dia. Do outro lado, atrás do grande telão, Gabriel aguardava sem saber o que o esperava. Aceitou o convite do programa apenas com a promessa de que mudaria sua vida para sempre. Ele não fazia ideia de que o passado que julgava enterrado estava prestes a bater em sua porta. Ao vivo, diante de milhões de espectadores. O apresentador anunciou o intervalo. A contagem regressiva começou. 3, 2, 1. E então a voz ecoou pelos alto-falantes. Gabriel, por favor, venha até o palco. O homem surgiu, passos firmes, olhar intrigado. Os olhos percorriam o cenário em busca de respostas, até que o telão subiu. Ali sentado estava Roberto, o pai que ele acreditou ter perdido para sempre. O choque foi imediato. Gabriel arregalou os olhos. Os lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Por um segundo parecia que o tempo tinha congelado. Mas então, pai. O sussurro que escapou de sua boca foi seguido de um único passo hesitante. Depois outro, e mais um. Roberto se levantou, os olhos marejados, as mãos tremendo como se temesse que tudo fosse um sonho. E então, diante de um país inteiro, pai e filho se abraçaram. Um abraço apertado, cheio de lágrimas e soluços. Um abraço que carregava 20 anos de saudade, de perguntas não respondidas, de dor que, naquele instante, começava a se curar. A plateia aplaudiu de pé. Muitos choravam, mas ninguém, absolutamente ninguém, sentia mais do que aqueles dois homens, que finalmente tinham voltado para casa. O choro ainda ecoava pelo estúdio. O público de pé aplaudia com fervor, enquanto Roberto e Gabriel se abraçavam, tentando recuperar o tempo que lhes foi arrancado. Havia algo de sagrado naquele momento, como se depois de 2 décadas, o destino finalmente estivesse no lugar certo.
Patrícia Abravanel observava tudo a poucos passos de distância. Sentia um nó na garganta, o peito cheio de uma emoção que não conseguia nomear. O que começou com uma noite fria e um homem invisível na calçada, agora se tornava um daqueles instantes que ficam gravados na memória para sempre. Ela havia testemunhado muitas histórias ao longo da vida. Já vira reencontros emocionantes, relatos de superação, mas aquilo era diferente, porque dessa vez ela não estava apenas contando uma história. Ela fazia parte dela. Roberto se virou para ela, os olhos úmidos, mas agora com um brilho novo. Gratidão, vida, esperança. Ah, se não fosse por você? Ele não terminou a frase. Não precisava. Patrícia Abravanel apenas sorriu, segurando as próprias lágrimas. Gabriel apertou a mão do pai e olhou para ela. Obrigado por trazer ele de volta. Patrícia Abravanel respirou fundo. Pela primeira vez percebeu que sua fama poderia ser mais do que apenas um nome na televisão. Poderia ser um instrumento para algo maior, para dar voz a quem foi esquecido, para mudar histórias que de outra forma terminariam em silêncio. E ao sair daquele estúdio, sentiu que algo dentro dela havia mudado para sempre, porque no fim das contas, a vida não é sobre os eventos grandiosos que acontecem diante das câmeras, mas sobre os pequenos gestos que em um dia qualquer têm o poder de transformar um destino. Roberto passou anos acreditando que estava esquecido. Gabriel cresceu sem respostas, sentindo a ausência do pai como uma ferida aberta. Mas no fim, tudo o que faltava era um encontro, uma chance para a verdade vir à tona. E agora eu te pergunto, quantas histórias como essa ainda estão esperando para acontecer? Quantas pessoas vivem carregando culpas do passado, achando que já é tarde demais? Será que você também não está preso em uma dor que pode ser resolvida? A vida é feita de segundas chances, mas elas não acontecem sozinhas. O que te impede de dar o primeiro passo? Quem você precisa perdoar? Para quem você precisa pedir perdão? Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando histórias que tocam a alma e transformam vidas. E antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir mais histórias como essa. Aposto que você vai se surpreender com o que vem a seguir.